Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Deus os abençoe poderosamente. Quero deixar um pequeno versículo da palavra do Senhor para a nossa meditação, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, capítulo de número 12 e verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o verso 12 também fala assim: E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E Pedro perseverava sem bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Estamos diante de uma palavra bem conhecida dos nossos amados queridos irmãos, de uma trajetória bem longa do apóstolo Pedro. Porém, meus irmãos, teve uma hora, meus irmãos, que Herodes perseguiu os cristãos, meus irmãos, para matar. Porém, Pedro ele deixou guardado na prisão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, o inimigo pode tocar nos seus, mas em quem Deus tem a promessa fica guardado, meus irmãos. E o inimigo não tem o poder de matar a promessa que Deus fez na sua vida e quem ele fez a promessa, ou glória. Aleluia. Vem, meus irmãos, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, Deus me traz aqui para falar aquilo que você coloca em oração, meus irmãos, não está perdido. Aquela causa na justiça, aquela filha sua que está desviada, aquele filho que está desviado, meus irmãos. Todos os seus planos que você orar a Deus, meus irmãos, o inimigo queira tocar, mas não consegue, sabe por quê? Porque enquanto você está na presença de Deus, o inimigo não mexe naquilo que pertence a você. Enquanto você está passando por luta, por prova, a igreja está fazendo contínua oração por você, meus irmãos. Então nada está perdido na sua vida, meus irmãos. Creia que tudo aquilo que você perdeu irá retornar para você, meus irmãos. Mas não desista, meus irmãos, de orar. Não desista de lutar pelos seus sonhos, meus irmãos. E mais adiante, meus irmãos, vemos que a palavra do Senhor fala. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto você está passando por luta, por prova, a igreja está orando ao seu favor, meus irmãos. Meus irmãos, o que me chama mais atenção nessa palavra é o verso 6, que diz assim: E quando Herodes estava para fazer-o comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta para a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia, glória a Deus. Verso 8 diz assim: Disse-lhe o anjo: Cinda-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe: Mas lança as tuas costas, a tua capa e segue. A bênção na vida de Pedro foi tão grande que nem o próprio Pedro estava acreditando, meus irmãos, que estava acontecendo. A bênção que Deus vai fazer na sua grande através a bênção que Deus vai fazer na sua vida é tão grande através da oração dos irmãos que nem você vai acreditar e nem aqueles que estão ao seu lado vão acreditar. Falar assim: mas ela estava prestes a morrer, o que aconteceu para que ela esteja viva? Pois, meus irmãos, Deus ainda cumpre promessa. O que Deus fala que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não te preocupe, pois a bênção de Deus vai ser tão grande na tua vida que nem você e nem os teus adversários vão conseguir entender. Deus vai confundir os seus adversários para te abençoar. Pois, meus irmãos, quando Pedro saiu da prisão e foi para a casa de Maria, mãe de João, e de sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam.
Meus irmãos, quando Pedro bateu na porta da casa de Maria, meus irmãos, eles não acreditavam que era Pedro, eles se espantaram, meus irmãos. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, eles pensavam que Pedro estava morto, o que, às vezes, meus irmãos, os nossos adversários, nossos inimigos, vão pensar que estamos mortos, meus irmãos, que a promessa de Deus na sua vida estamos... Mentira, meus irmãos. Só estamos escondidos debaixo da sombra do onipotente, onisciente e onipresente, meus irmãos, para quando sairmos mais fortes, meus irmãos. Meu glória a Deus. E batendo Pedro, à porta do pátio, uma menina chamada Ruth ao escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirma que assim era, e disseram, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriu, viram e se espantaram. Meus irmãos, não insista de bater, meus irmãos, na porta, meus irmãos, do seu milagre, da sua cura, da cura da tua filha, da salvação da sua filha, da sua casa, meus irmãos. Então, meus irmãos, bata, meus irmãos, na porta, meus irmãos. Continua orando, meus irmãos. Não desista de orar pela sua casa, pela sua família, meus irmãos, para aqueles que estão desviados, meus irmãos. Enquanto mais bater, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, enquanto você mais bate na porta, quanto você mais busca o seu milagre, está perto de acontecer, meus irmãos, seu milagre. Então, meus irmãos, essa é uma pequena palavra que nos colocou no meu coração. Para finalizar, vamos ler o verso 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicar. Meus irmãos, quanto mais o inimigo persegue eu e você, meus irmãos, mais somos cheios do Espírito Santo de Deus, mais força nós temos, meus irmãos. Quanto mais perseguir os discípulos, a palavra de Deus crescia e se multiplicar, meus irmãos. Na sua angústia, na sua dor, meus irmãos. Não desista, meus irmãos, de orar, buscar e clamar ao Senhor, meus irmãos. Pois na sua dor, pregue a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque quanto mais nós apertávamos os discípulos, eles pregavam e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, meus irmãos. Então, meus irmãos, não desista de pregar a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor na alegria, na dor, na tristeza, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma sobrenatural.